Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, mais cedo ou mais tarde, nos diz algo a todos. O que significa viver só. Será que é o auge da liberdade, uma forma de nos conhecermos melhor? Ou será que é, na verdade, um caminho para o isolamento? A verdade, como vamos ver, é uma dança delicada entre o nosso silêncio e a necessidade de comunhão. E vamos direto ao ponto com a pergunta que está no centro de tudo. Viver só, fisicamente, é a mesma coisa que sentir solidão? É que a diferença entre estas duas ideias é a chave para compreendermos todo este puzzle. Há uma enorme distância entre escolher estar sozinho e sentir a solidão como uma falta, um vazio. Vamos explorar isto. Para começar, vamos recuar um bocadinho. Vamos até à raiz da nossa necessidade de vivermos juntos. A ideia de que somos, por natureza, seres sociais não é de agora, claro. Aliás, ela tem moldado a nossa forma de ver o mundo e a felicidade há milhares de anos. Que frase forte, não é? Para Aristóteles, lá na Grécia Antiga, as coisas eram muito claras. Viver em completo isolamento era algo quase contra a natureza. Ou se estava acima da condição humana, como um deus, ou abaixo dela, como uma besta. Para uma pessoa comum, a vida acontecia em comunidade. E por trás daquela frase está este conceito: zoon politikon. Basicamente, o animal político. Para Aristóteles, a nossa própria natureza empurra-nos para a vida em sociedade, na polis. É só através dessa interação, da amizade, da vida em comum, que conseguimos atingir a eudaimonia, quer dizer, a nossa realização plena. Fora da comunidade, impossível. Agora damos um salto gigante no tempo até ao século XX, com o filósofo Martin Buber. Ele deu uma nova profundidade a esta ideia. Para Buber, a nossa existência só fica completa naquilo a que ele chamou a relação eu-tu. É um encontro genuíno, em que vemos o outro como ele é e não como um objeto. O ponto essencial é que nós definimos-nos através das nossas relações com os outros. Mas a filosofia também nos mostra o outro lado da moeda. Vamos agora virar o disco e ver como a solidão também foi defendida e com muita força como um refúgio, uma fonte de poder e um caminho indispensável para nos conhecermos a nós mesmos. E esta frase de Séneca, o grande filósofo estoico, resume na perfeição esta outra forma de ver as coisas. A ideia de que, antes de mais, precisamos de ser autossuficientes. Pensem bem, se não conseguirmos estar bem na nossa própria companhia, como é que podemos esperar estar bem com os outros? A amizade começa mesmo por dentro. E aqui vemos que estar só pode servir a propósitos muito, muito diferentes. Para os estoicos como o Séneca, a solidão era uma espécie de retiro espiritual, um treino para encontrar a calma e o controle. Já para Nietzsche, era quase um campo de batalha, um espaço para fugir à moral do rebanho e criar a própria identidade, o seu eu superior. Duas visões quase opostas para o mesmo ato. E não podemos de maneira nenhuma esquecer a voz pioneira de Gabrielle Souchon. Imaginem, no século XVII, numa altura em que o destino de quase todas as mulheres era o casamento, ela defendeu o viver só como uma escolha radical, uma escolha de liberdade intelectual e ética. Para ela isto não era uma falta de alguma coisa, era uma afirmação de independência. Muito bem. Depois desta viagem pela filosofia, vamos aterrar de volta na nossa realidade, no mundo de hoje. Viver só é cada vez mais uma realidade social, mas que traz consigo um debate gigante sobre os seus riscos e as suas novas interpretações. Os números não enganam. Há cada vez mais gente a viver sozinha, seja por escolha ou porque a vida assim o ditou. No entanto, e este é o grande mas da discussão moderna, esta realidade não vem sem um preço, tanto a nível pessoal como para a sociedade. E agora, preparem-se para este número. É mesmo pesado. 870 mil. Segundo um relatório da OCDE, é esta a estimativa de mortes prematuras por ano que estão diretamente ligadas aos efeitos da solidão e do isolamento social na saúde. Estamos a falar de um risco aumentado de doenças cardiovasculares, problemas de saúde mental. Isto transforma a solidão num verdadeiro problema de saúde pública. E um estudo feito em Portugal pelo Sintesis mostra que a solidão raramente aparece do nada. Está muitas vezes ligada a problemas muito concretos, dificuldades financeiras, maior fragilidade emocional e, no geral, uma pior qualidade de vida. É como se uma coisa puxasse a outra. Mas, em contraste com estes dados tão preocupantes, estão a surgir novas formas de olhar para isto. Vamos viajar até à Coreia do Sul para conhecer o conceito de onjok. O que é isto? É, no fundo, uma celebração da vida a solo. Uma escolha consciente por um estilo de vida centrado na autossuficiência, no equilíbrio e no crescimento pessoal, longe da pressão social de ter de estar sempre com alguém. A filosofia Honjok não é sobre isolar-se do mundo, pelo contrário, é sobre redirecionar a energia para dentro. Descobrir novos passatempos, libertar-se da opinião dos outros e, acima de tudo, ver o tempo que passamos sozinhos não como um fracasso, mas como uma oportunidade de ouro.
É uma perspectiva completamente diferente. E pronto, chegamos ao momento de juntar as peças. Se estar só pode ser um risco enorme, mas também uma escolha libertadora, então qual é a solução? Se calhar não está em escolher um extremo, mas sim em dominar uma arte. A arte de encontrar o equilíbrio. E o ponto fundamental talvez seja mesmo este, a solidão escolhida. Aquele tempo que guardamos para nós é um espaço fértil, um luxo. Por outro lado, a solidão imposta, aquela que vem da perda, da exclusão ou da falta de opção, é um vazio que dói. A palavra é a mesma, mas as experiências são radicalmente opostas. A verdadeira sabedoria parece estar aqui nestes passos. Primeiro, perceber a diferença brutal entre estar só e sentir-se isolado. Segundo, encontrar o nosso próprio ritmo, a nossa dança entre o tempo para nós e o tempo com os outros. E terceiro, e talvez o mais importante, entender que a liberdade não está em ficar parado num polo, mas em saber mover-se entre os dois. E esta metáfora da respiração acho que é a imagem perfeita. A vida precisa dos dois movimentos, certo? Precisamos de inspirar, o recolhimento, o tempo para dentro, e de expirar, o encontro com o outro, a partilha. Um simplesmente não funciona sem o outro. E terminamos com esta ideia a pairar no ar. O verdadeiro desafio não é tomar uma decisão final, sozinho ou acompanhado. É aprender a respirar entre estes dois mundos. E a pergunta que fica para cada um de nós é: onde é que se encontra afinal esse ponto de equilíbrio?